Boa noite, aliás, buonasera. Eu queria agradecer ao Ibravissimi por ter me convidado a falar sobre o consulado, a falar sobre imigração italiana. Agradecer a Ileia como presidente e, agradecendo a Ileia, agradeço todos os diretores e a Vanessa também, que me apresentou. E hoje nós vamos falar sobre esse fenômeno da emigração italiana e da imigração no Brasil. Por que os italianos emigraram tanto e por que o Brasil foi uma das metas dessa imigração. Então, são algumas curiosidades que eu mesmo não sabia e quando você tem que estudar para preparar o material, você acaba aprendendo e estudando realmente sobre uma história que os próprios italianos não contam muito. A geração de hoje, a geração da própria Camila, não conhece direito a história dos nossos antepassados, dos italianos que saíram da Itália há mais de 100 anos atrás. E fazendo essa pesquisa, eu vi que tem muita literatura também sobre a imigração, sobre o sofrimento da imigração. E entre essas que eu procurei, eu achei muito tocante essa daqui que eu pedi para a Vanessa falar para vocês. Responsabilità. Donne capelli sciolti, straziati dal dolore, piangono i loro figli, pronti per partire. È chiaro ai loro occhi e al loro cuore che chi va in America per la madre va a morire. Partono sui carretti, spensierati, cantano forte all'ora del tramonto. Sani e robusti saranno richiamati a rendere alla patria il loro conto. Obrigado, Vanessa. E nessa poesia dá para entender bastante da imigração. O sofrimento de quem ficou e aí vocês entendem nessa poesia o porquê que a Itália foi tão generosa com os filhos dos emigrantes. Porque a ideia era não perder soldados, não perder italianos homens que saíssem da Itália, porque até então a Itália era um país que vivia invadida. Então, qual que era a ideia? Quem nascer de filho italiano fora da Itália também é italiano. E se a Itália precisar, será chamado a defender a Itália. Como os muitos na Primeira Guerra Mundial saíram do Brasil e foram defender a Itália na guerra. E para a gente entender, quando a gente fala de Itália em 1861, que foi a época que a Itália foi unificada. Não existia a Itália que a gente conhece hoje. A Itália era uma posição geográfica. Então você vê de cima para baixo, né? Você vê o Reino de Sardenha, o Reino Lombardo-Vêneto. O Reino de Sardenha compreendia também aqui a Sardenha, a Sicília, o Reino delle Due Sicilie, o Stato Pontifício, que saía de Roma e até Emília-Romanha. Você tinha o Granducato de Toscana, e em Veneza era o... Oxe, como é que era? Bom, não vou lembrar agora, mas também era tudo separado. Então eram vários estados dentro da Itália. Então qual que era o problema que ela tinha? A França invadiu o Piemonte com a maior facilidade. A Espanha invadia o Reino delle Due Sicilie com a maior facilidade. E aí vai. A Áustria invadia, todo mundo invadia a Itália. Porque ela não tinha um exército, ela não era um país unificado. Então a grande preocupação de Vittorio Emanuele, quando ele contratou o Garibaldi, porque o Garibaldi tinha o exército dele. Então ele era contratado, por isso que é o herói dos dois mundos, né? Ele foi antes, ele fez uma batalha no Brasil e depois na Itália ele foi contratado por Vittorio Emanuele, que era do Reino de Sardenha, para unificar a Itália.
E a Itália, em 1861, finalmente, ela se tornou a Itália que nós conhecemos hoje. E, a partir dessa data, aproximadamente 24 milhões de italianos emigraram, num país que, na época, tinha 30 milhões a população da Itália. Então, vocês imaginam o que significou para a Itália essa emigração. E desses 24 milhões, 12 milhões emigraram para a própria Europa e aproximadamente 11 milhões e meio para outros países. Os Estados Unidos, 5 milhões e 600, Argentina, Brasil, 1,5 milhão de italianos vieram para cá. E só não vieram mais, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Bom, aí você fala, bom, por quê que o italiano emigrou? Poxa, tinha acabado de se unificar, finalmente a Itália era um país único, mas na mesma época começava a industrialização na Inglaterra, com as máquinas substituindo a mão de obra. No campo, porque assim, você tem aquela ilusão que tudo vai melhorar, mas tudo melhora a longo prazo, não é de um dia para o outro. Os italianos continuavam saindo da Itália. O que os norte-africanos hoje fazem na Itália, indo colher tomate na época de colheita, os italianos faziam na Argentina. Para vocês terem uma ideia, eles ficavam na época do calor na Itália, e quando esfriava, que começava o gelo lá, eles deixavam as famílias, pegavam um navio, vinham para a Argentina, trabalhar como mão de obra e depois voltavam para a Itália. Então você imagina a vida que eles estavam fazendo lá. E esse processo de unificação, ele unificou vários estados que falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, e isso também se tornou um problema. Na Primeira Guerra Mundial, teve uma batalha, a Batalha de Caporetto, em que na mesma trincheira tinha soldados do sul, do centro, do norte, que não se entendiam. E eles não entendiam o que o comandante falava. Então, como é que você vai... Que o general, né? Como é que você vai tocar uma guerra assim? Na minha região, para vocês terem uma ideia, a região da Emília-Romanha, dos meus pais, e entre eles falavam em dialeto. A Camila, que é de Gênova, ela não entende nada do que fala o pessoal da Emília-Romanha. São duas línguas totalmente diferentes, mas totalmente, igual o inglês e russo, para vocês terem uma ideia. Então, a Itália tinha se unificado, mas os problemas continuavam. Na região da Campânia, para vocês terem uma ideia, dos 800 comuni, 500 não tinham estradas. De 30 milhões de habitantes, só 600 mil tinham direito ao voto, porque só podia votar quem era letrado. Quem não sabia, não tinha um mínimo de escolaridade, não podia votar. Os colonos não tinham propriedades e a malária matava 40 mil pessoas por ano e a pelágra 100 mil pessoas por ano, que é uma doença por falta de proteína. Entre 1884 e 1887, a cólera matou 55 mil pessoas. De 30 milhões, os colonos eram 21 milhões. Vocês verem como a Itália era um país totalmente voltado à agricultura. Analfabetismo e miséria, só no Piemonte e na Pianura Padana era um nível melhor. Pianura Padana é aquela região que vai da Emília-Romanha, Lombardia, que pega o norte da Itália. A Itália tinha 78% de analfabetismo e 90% no sul. Para vocês terem uma ideia, era o mesmo analfabetismo que o Brasil tinha naquela época, 75%. Então é impressionante você pensar que essa era a Itália em que viviam nossos avós. E a migração italiana no Brasil. Aí nós vamos focar no Brasil. Ela foi intensa, tendo como ápice a faixa de tempo entre os anos 1870 e 1930. A maioria em São Paulo.
E em 100 anos, 1876 e 1976, foram 1.457.000 pessoas. E significativa a partir da década de 1870. Então, vocês veem lá embaixo, tem 510 mil, depois 537 mil, 1904 e 1913 já cai para 196, e aí vai caindo, depois teve um pico depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando os meus pais vieram com os meus avós, e aí baixou. O pico foi realmente naquele momento, e depois vocês vão entender o porquê.